Sejam muito bem-vindos, eu sou Paula Leal, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes e Flávio Morgan, e Gustavo Segre de São Paulo. Você pode acompanhar nossa programação pela plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro também é transmitido pelo Twitter da Revista Oeste e pela rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é 6 de fevereiro de 2023. Confira os destaques desta segunda-feira. Aloysio Mercadante assume a presidência do BNDES e promete dinheiro para governantes amigos. Governo provoca a fuga tumultuada de garimpeiros que agiam em território Yanomami. Ministro do Trabalho acha que Correios podem substituir Uber. Tem muito mais agora no Oeste Sem Filtro. Aloysio Mercadante assumiu hoje a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Entre os presentes na cerimônia de posse no Rio de Janeiro estavam o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Graças a uma discutível interpretação do Tribunal de Contas da União, Mercadante conseguiu driblar as restrições da lei das estatais. Em discurso, Aloysio Mercadante confirmou que o BNDES vai financiar obras em países governados por amigos de Lula. Mesma prática adotada pelos governos de Lula e Dilma entre 2003 e 2016. E uma das dimensões importantes para um projeto estratégico de desenvolvimento são as exportações, não apenas commodities agrícolas. E é muito bom, como diz nosso querido ministro Carlos Fávaro, que o Brasil é a fazenda do mundo. É muito bom, mas não pode ser só a fazenda. O Brasil é um dos principais produtores e exportadores do mundo de produtos agrícolas, mas também produtos industriais de alto valor agregado são essenciais para o desenvolvimento do Brasil. Numa referência pouco sutil ao agronegócio, Mercadante afirmou que o Brasil não pode ser só a fazenda do mundo. O presidente Lula tem toda a razão quando diz que o BNDES tem que ser um banco parceiro do desenvolvimento e da integração regional. O Brasil é mais da metade do território, do PIB e da população da América do Sul. Estamos irrevogavelmente inseridos nesse contexto geográfico histórico. Nosso destino está, portanto, indissoluvelmente ligado ao destino da nossa região. O Brasil é grande, mas será ainda maior quando atuar em conjunto com os seus vizinhos. Só para explicar à nossa audiência, houve uma inversão dos vídeos. Eu chamei primeiro um, depois o outro. Qualquer coisa a gente retoma aqui os vídeos das falas de Aloysio Mercadante. Seguindo aqui, Lula já havia antecipado que o BNDES voltará a financiar obras até em Cuba e na Venezuela. Os dois países deram um calote no Brasil de mais de 500 milhões de dólares. E para começar aqui nossa rodada de análises e comentários, quero dar as boas-vindas ao nosso comentarista Gustavo Segre. Muito boa noite. Boa noite, Paula, Flávio, mestre Augusto e a audiência que nos acompanha todos os dias. É curioso quando escutamos, primeiro, uma posse de um presidente do BNDES na presença da primeira-dama. E a gente pergunta o que a Janja tinha que fazer numa situação dessa, numa cerimônia dessa, em que é uma questão técnica. E estamos observando uma presença muito forte da primeira-dama em termos que são do Poder Executivo e não que tem vínculo nenhum com as atividades da primeira-dama. Mas o que me chama a atenção dentro desse BNDES é muito importante que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, como o nome indica, trabalhe nessas questões. Financiar agro não está errado, financiar indústria claramente também não, mas financiar países que não têm nada a ver através de indústrias que geram emprego para outros países, não sendo brasileiros, isso conspira contra a Carta Orgânica do BNDES, salvo que as obras sejam feitas por empresas cujo capital inclua capital brasileiro. E aí é que vem a problemática, porque tudo isso nos leva ao passado. O que aconteceu quando o BNDES financiou o Porto de Cuba, o metrô de Caracas, as obras em Angola, o próprio trem Sarmiento
na República Argentina, na participação da época de Odebrecht, OAS, e isso foi uma cauda gigantesca de corrupção. Então a pergunta é qual será a construtora agraciada e qual é o efeito econômico e social para o desenvolvimento brasileiro que esse empréstimo possa gerar para os trabalhadores brasileiros. E eu não acho resposta. Também quero dar as boas-vindas aqui, boa noite, a Flávio Morgan. E aí, Flávio, quero te ouvir em relação às declarações aí de Aloysio Mercadante, que assumiu hoje a presidência do BNDES. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Segre. Boa tarde à nossa audiência. Olha, são muitos comentários que nós podemos fazer em muito pouco tempo, né? Porque o Mercadante, ele, apesar deste nome, ele nunca foi muito bem visto pelo mercado. Inclusive, ele assustou até aquelas pessoas que fizeram uma campanha aberta ao Lula, travestida de jornalismo na grande mídia. Quando apareceu o nome do Mercadante, todo mundo se assustou, falou, mas espera aí, o Lula vai colocar um nome como este. O que é bastante curioso, porque o Lula, na sua campanha, foi muito claro em falar de distribuição de renda, aquela política muito mais próxima do socialismo do que do mercado, aquela pataquada toda que a gente já conhece muito bem. A lei das estatais é uma coisa muito clara, ou seja, você não pode fazer indicações políticas para uma estatal. A gente vem falando muitas vezes, reiteradamente aqui na Oeste, que se você for analisar todo o aparato, principalmente em Brasília, mas assim, qualquer cidade do país vai ter isso, vai ter sempre uma empresa estatal, aqueles prédios gigantescos, com muito pouca gente que trabalha de verdade ali dentro, então tem muita gente ali que está, na verdade, sugando o dinheiro da máquina, o dinheiro do trabalhador e fazendo um trabalho muito menor dentro dessas estatais. Tudo isso aí são indicações políticas. É assim que os políticos fazem todo conchavo ali dentro do Congresso. Então a gente está acostumado a falar de democracia, isso acontece de 4 em 4 anos. A partir do momento em que a máquina partidária, os partidos políticos, as suas indicações começam a agir, eles não estão mais interessados em ouvir o povo, falar, mas o que é melhor para fazer uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, uma lei XYZ. Não, eles querem negociações justamente com essas máquinas, com essas grandes estatais. E essas estatais é que fazem a diferença. O Mercadante não poderia assumir este cargo pela lei. Veja, essa lei tentou se passar, né, na Câmara, foi barrada no Senado, de repente aparece uma interpretação, porque hoje em dia tudo é interpretação, e fala, olha, apesar da lei dizer que sim, eu vou interpretar dizendo que não. Ou o contrário, agora coloco lá o Mercadante e vocês têm que aguentar, porque a única pessoa a quem vocês podem recorrer sou eu mesmo. Vamos lembrar também, né, que todas essas empresas, né, o Segre aqui acabou de falar de quais serão os beneficiados. Lembra, ó, tem a Odebrecht virou a Novo Honor, depois vira Ativos, né? Depois vira Ocean, depois vira OEC. Quer dizer, são um monte de nomes que você não sabe, que é tudo da Odebrecht. A Camargo Correia também virou a Mover, né? Pensar juntos e criar valor. Ora, são novos nomes para os velhos companheiros. Quer dizer, não adianta você dizer, mas são obras fora do Brasil, que são obras feitas por empresas brasileiras. São as mesmas empresas que pagaram justamente as campanhas do Lula, certos triplex, certos sítios com pedalinhos com o nome dos netos do Lula, que acabaram falando assim, não vamos investigar isso aqui porque trocou de CEP, né? E por último, a gente precisa dizer, olha como nós comentamos aqui, né? São empresas que vão fazer obras nos países governados pelos amigos de Lula. Uma coisa bastante curiosa, porque o Lula só tem amigo ditador, só, única e exclusivamente. Ele não tem um amigo assim falando, olha, apesar de eu discordar deste cara, ele ganha coisa no voto ali, a cada 4 anos ele troca de voto. Não tem. Sempre é um ditador. É o Porto de Marião em Cuba, 1 bilhão pro governo, é o metrô de Caracas, é só ditadura. Você vai para Angola, só ditadura, eles só financiam em ditaduras. Aí depois eles vêm aqui e dizem, a democracia venceu, o amor venceu. Isso precisava ser investigado com algumas clareza, vamos dizer. Augusto Nunes, muito boa noite. Aloysio Mercadante, mais uma vez, confirmando que vai abrir as torneiras do BNDES. Boa noite, nossa chefe Paula. Boa noite, meu grande parceiro Flávio. Boa noite, meu querido amigo Segre. Boa noite a você que nos acompanha. A gente podia encerrar o assunto lendo aqui quais são as atribuições do BNDES. Por que ele existe? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social deve atuar como principal instrumento de execução da política de investimentos do governo federal,
tendo por missão a promoção do desenvolvimento sustentável e competitivo da economia brasileira, com geração de emprego e redução das desigualdades sociais e regionais. Simples assim. É o que vinha sendo feito no governo anterior. É o que será feito agora, como no primeiro e segundo mandatos do Lula, como nos 5 anos da Dilma Rousseff. O Brasil, como diz o Mercadante, não pode ser a fazenda do mundo, né? Eles não perdem chance de subestimar ou atacar o agronegócio. Agora, vai ser o quê? É o financiador de caloteiros que se apresentam como socialistas, né? Governos abrigos do povo, etc. e tal. O Brasil ainda precisa receber uma fortuna da Venezuela e de Cuba. Já se dispõe a emprestar mais dinheiro que não verá de volta. O Lula não só voltou à cena do crime, como ele está cometendo o mesmo delito abertamente, não está escondendo de ninguém. O Mercadante, desde que era bebê de fralda, ele já queria ser ministro da Fazenda, da economia de preferência, para ser mais abrangente do Brasil. Nunca conseguiu. Ele era o grande amigo da Dilma Rousseff, foi ministro, mas ficou circulando por áreas que também desconhece, porque até a Dilma percebe que é perigoso deixar o Mercadante lidando com a economia, com áreas da política econômica. Agora, com o Lula, que também se dispensou de nomear ministro da Fazenda o Mercadante, na sua primeira passagem aí pelo governo, de 8 anos, agora põe o Mercadante para obedecer ao que o Lula mandar que seja feito no BNDES. O Mercadante obedece ao Lula, ele faz o que o Lula quiser. E, sobretudo, para manter o emprego. Agora, ele já servia ao Lula como um vassalo, né, profissional, vocacional, e agora, então, vai ser aquela beleza. E ele fala com convicção. O desenvolvimento econômico do Brasil, o que tem a ver com ditadura africana ou com esses caloteiros aqui, vizinhos? Para quê? Então, nós estamos vendo o começo do governo Lula numa versão piorada do governo Dilma, o que não é fácil. E eu vou pedir aqui, Augusto, Flávio e Segré, que nós resgatamos a propaganda do governo sobre o BNDES. Vou pedir para a produção exibir aqui na tela o título: Não há risco de prejuízo. Texto: os acordos feitos pelo BNDES têm garantias, seguro e há uma larga tradição de receber o que emprestou. Aí pergunto aos meus colegas aqui de bancada, essa peça pode ser enquadrada aí como propaganda enganosa, Augusto? É só olhar a última palavra, emprestou. Quer dizer, o BNDES esse anúncio aí... É um anúncio oficial. Pode dar cadeia, né? Não é fake news, não tem um inquérito das fake news, pode enquadrar o autor e devolvê-lo imediatamente a um curso de alfabetização de adultos. Ou foi a Janja, como lembrou o Segré, que estava lá, foi ela que sugeriu isso aí. A Janja, ela está dando palpite agora em educação, ela quer que se adote a linguagem de gênero, né? Todes. É isso que ela dá, essas são as ideias que ocorrem a ela. Está aqui, o BNDES tem garantias. Quais garantias? Cuba usou até charuto como garantia. A Venezuela nem isso, nada. A Venezuela dá calote e ponto final. Agora, seguro. E há uma larga tradição de receber o que emprestou. Lula falava Dom Predo, né? Dom Predo III, nossa. Então é isso aí. É o triunfo da ignorância. E aí, Segré, só a Venezuela e Cuba devem mais de 500 milhões de dólares ao BNDES. Bem mais, Paula. Se agregar Angola, chega quase perto de 1 bilhão. É muito dinheiro. E Lula manifestou que ele vai receber esse dinheiro. A pergunta é quando começa a pagar e de que forma.
e que não seja como o charuto. Isso que parece uma piada, não é. Quem está nos ouvindo, quem não está nos assistindo, no contrato de empréstimo do BNDES para o Porto de Cuba, menciona a garantia de charuto. Como que a gente vai receber charuto para uma contrapartida de um porto? E quando você avalia essa situação de empréstimos, o grande problema que a gente vê pela frente é que isso não vai servir para desenvolver a indústria brasileira. Eventualmente pode servir para aumentar o patrimônio de alguma empreiteira com o nome que for, amiga do poder desse momento, mas isso não vai gerar emprego no Brasil, que é o objetivo verdadeiro do BNDES, desenvolver a economia e as questões sociais. E quando a gente inclui num banco de desenvolvimento as questões sociais, não está vinculado com a ajuda social que as pessoas recebem, e sim com um forte econômico que possibilite uma melhora social na nação. Isso é gerar emprego no Brasil. E agrego mais um dado. Quando a gente verifica qual é o fondeio, se chama economicamente assim, que o banco tem, ou seja, ele pega o dinheiro que vai emprestar. E por que o BNDES consegue taxas de juros ativas? Ou seja, se eu pegar um empréstimo do BNDES, será a taxa de juros que eu vou pagar baixas. Porque o fondeio é com o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Todos os trabalhadores brasileiros, área industrial, eles têm uma mínima participação que não afeta o salário deles, mas que no conjunto total de funcionários dá ao BNDES um valor em dinheiro, em reais, muito grande, juros zerada. Então, qualquer coisa que ele empreste com uma taxa baixa é lucro para o BNDES. Mas para ter lucro, ele precisa receber. E os países aos quais o Lula está pensando em emprestar, Venezuela, que não pagou, Cuba, que não pagou, e provavelmente Honduras e Nicarágua, que não vão pagar também, manifesta que tem que ter uma garantia real, que espero não seja, no caso da Argentina, de polenta. Por favor. Flávio Morgan quer comentar aí essa propaganda institucional do governo sobre o BNDES? Eu quero fazer só um último comentário a respeito disso. Eu vou falar uma coisa bem pouco liberal. Eu seria muito a favor do Brasil, do Estado brasileiro, financiar o Porto de Mariel em Cuba, desde que Cuba não fosse a única ilha que as pessoas não podem usar a frota marítima, porque senão toda a população foge para Miami imediatamente. Se esse Porto de Mariel fosse ser usado pela população, isso aí seria uma coisa excelente. Agora, note que este é um porto claramente usado para a ditadura, quer dizer, é sempre o PT financiando ditadura e querendo dizer que eles são os grandes democratas e acusando todas as pessoas que são contra as ditaduras do mundo de antidemocráticas. Diga lá, Augusto. Eu queria completar o que disse, sublinhar o que disse o Segre no comentário anterior. O BNDES está fazendo isso, o Flávio também lembrou, fez a mesma previsão. Esse negócio está sendo feito porque as empreiteiras estarão de volta. Foi assim nos empréstimos anteriores. A Odebrecht aumentou excepcionalmente o patrimônio com propinas em troca dessas obras. Ela está há séculos lá com o metrô de Caracas, construiu o Porto de Mariel. A empresa recebe e fica grata ao governo. Então o Lula não mudou nem a metodologia. Sabe? Volta ao cofre com a mesma gazua, igualzinho, no mesmo horário e com a mesma determinação. Então é o nosso dinheiro, é o dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, é isso aí. Lembrou bem o Segre, que sustenta essa negociata, já nasce como negociata. Então não poderíamos tolerar a reprise do crime. E está começando. Agora, 18h06, estamos ao vivo na plataforma Rumble. A gente convida você que está nos acompanhando a se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like e também compartilhar o link nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram. É importante que mais pessoas conheçam aqui a nossa plataforma para a gente fortalecer a comunidade da Revista Oeste aqui no Rumble. E agora a gente segue com mais informações e notícias aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque durante a posse de Aloysio Mercadante,
Lula criticou outra vez a atuação do Banco Central. O presidente disse que a atual taxa de juros é uma vergonha. É para isso que o BNDES pode contribuir para fazer com que a taxa de juros nesse país caia do jeito que está. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem explicação para que a taxa de juros esteja a 3,5%. E eu pensei, bom, agora resolveu tudo, o Banco Central é independente, não vai ter mais problema de juros. Lê de engano. O problema não é de banco independente ou banco ligado ao governo, o problema é que esse país tem uma cultura de viver com juros altos, que não combina com a necessidade do crescimento que nós temos. E aí, Segre, quero te ouvir. Lula mais uma vez criticando a autonomia do Banco Central e a manutenção da taxa de juros agora em 13,75%, de acordo com a última reunião do Copom na semana passada. A economia é meu forte, então vou me expressar um pouquinho mais extenso. Primeiro, o Lula comenta que a taxa de juros é 13,5%, o que não é, são 13,75%. Mas a atribuição da política monetária, que inclui dentro da sua área de atuação do Banco Central o controle da inflação através do Comitê de Política Monetária, quando o Poder Executivo determina uma taxa de inflação que se conhece como meta de inflação, as ferramentas são utilizadas pelo Banco Central precisamente para atingir esse objetivo, que se chama meta de inflação. Quando o Banco Central ele diminui a taxa de juros, o que gera nas pessoas é aumentar a vontade de comprar porque não compensa deixar o dinheiro guardado num banco. Vou dar um exemplo. Se a taxa de juros hoje, a Selic, que não é a taxa que os bancos pagam para alguém que vai colocar um dinheiro numa aplicação, é 13,75% ao ano e a taxa de inflação é 6%, números redondos ao ano, a pessoa está tendo um ganho real sobre a inflação de 7,5%, 7,75%. Isso faz que a pessoa não queira consumir agora, porque ele prefere deixar o dinheiro no banco. Daqui a um ano pega o dinheiro, compra o que ela queria, se ela pudesse esperar, e fica ainda com um troco. Quando você tem uma taxa de juros negativa em termos reais, isso é, menor a taxa de inflação, as pessoas tendem a soltar o dinheiro que tem, porque ele vai perder valor em função da inflação do próximo ano, mês, o que for. Isso gera um aumento muito forte da demanda e é um dos motivos de causa inflacionária. Então, se o Banco Central não fizesse isso que está fazendo, e ele não é uma questão de teimosia, vou colocar 13,75 porque 13 é do Partido dos Trabalhadores e 75 porque eu gosto do 7 do 5. Tem uma questão científica por trás da ciência econômica que determina que nesse parâmetro é onde está o ponto de equilíbrio para que a inflação não dispare. E é uma atribuição do Banco Central, não do BNDES. Então, quando o Banco Central faz bem o seu trabalho, e aí é onde o Lula deveria estar focado, é manter a taxa de juros. Se ele determina com o Comitê de Política Monetária diminuir a taxa de juros, é que o risco de inflação está diminuindo. E é um trabalho do Banco Central. Quando um presidente se enfia na economia, o resultado é muito ruim no futuro. Por isso é importante que o Lula se dedique a governar, que trabalhe nas promessas de campanha, sobretudo naquelas que não está cumprindo, e deixe um Banco Central autônomo fazer a sua parte. Depois dessa aula aqui de Gustavo Segre sobre economia, quero te ouvir também, Flávio. Lembrando que até, desculpa te cortar, na semana passada, o Lula disse que gostaria de voltar ao assunto da autonomia do Banco Central quando terminar o mandato de Roberto Campos Neto, que vai até o fim de 2024. Olha que coisa curiosa, né? O Banco Central, aliás, até uma vergonha falar depois do Segre, né? Fico meio envergonhado. Mas o Banco Central, ele tem uma função, na verdade, muito simples. As pessoas sempre se assustam, né, com um tema que parece bastante complexo, mas, assim, a base do Banco Central é muito simples. O Banco Central, ele emite moeda. Emitir moeda significa que você está acompanhando a produção do país. Senão você pode ficar lá emitindo moeda, fala assim, olha, eu consigo pagar todas as minhas dívidas aqui, de repente você vê que aquele dinheiro não vale nada porque não tem o equivalente em riqueza, né, no supermercado, nas feiras, em qualquer lugar, aquele monte de dinheiro que você emitiu. As pessoas acreditam até hoje que a inflação seja um efeito da natureza, como uma chuva, como uma coisa... Não é nada disso, é simplesmente o Banco Central está emitindo moeda. Quando você tinha o padrão ouro, principalmente antes da Primeira Guerra Mundial, no século XIX, a inflação ela era
obviamente muito mais controlada, porque você estava seguindo uma medida assim, muito objetiva, específica, que te indicava qual que era a riqueza daquela sociedade que está usando aquela moeda. Hoje em dia, com o Banco Central, você consegue fazer aquilo que na Idade Média se tentava fazer, não se conseguiu. Ou seja, vou achar um metal, né, a pedra filosofal que vai transformar o metal pobre como cobre em ouro. Agora, o Banco Central faz exatamente isso. Ele consegue emitir moeda. A moeda fica elástica, ou seja, você tem ali uma possibilidade de imprimir um pouco de dinheiro, pagar suas dívidas, assim por diante. Isso seria uma coisa que se encontra um paralelo ali, pelo menos assim, uma contenção entre algumas escolas liberais, como a escola de Chicago. Agora, o grande problema é o seguinte, os governos de esquerda, né, que sempre falam, olha, eu tô dando dinheiro para os pobres, olha, eu tô preocupado ali com o Bolsa Família, olha como eu cuido daqueles que são ignorados pelos outros governos, eles adoram fazer uma coisa muito simples também, que é pagar todas as suas dívidas emitindo moeda. Ele não está interessado em produzir riqueza. Sabe quando esses governos aparecem, esses governantes e falam, eu criei isso, eu criei aquilo, eu criei mais aquilo outro? Na prática, ele vai ter que tirar isso de algum lugar. Ele vai ter que pagar de alguma forma. E ele paga como? Fazendo uma interferência no Banco Central e falando, olha, dá para você emitir uma moeda aí? Porque se eu pedir cortes de gastos, a minha companheirada vai ficar brava comigo. Se eu passar pelo Congresso, eu não consigo passar, eu vou ter que comprar muita gente. Agora, se eu emito a moeda, o Congresso não ficou sabendo, o povo vai achar que é um evento da natureza, como um furacão ou um terremoto, e aí eu ainda apareço como um gênio. Olha só, eu salvei o povo, eu paguei tudo. Porque a conta é mais demorada, a conta vai aparecer quando ele não for mais governante. Daqui a 10 anos o país está numa crise econômica insuportável. E as pessoas não vão ter a capacidade de dizer, olha, mas aquele governo lá há 10 anos, há 15 anos, emitiu um monte de moeda sem ter riqueza, agora nós estamos pagando pato. O que o Lula está querendo dizer com todas as letras é, eu quero interferir no Banco Central. E a lei atual não me permite, porque a troca do Banco Central é justamente ao contrário da troca do governo, ou seja, são 2 anos. Tem a eleição para presidente, depois tem a troca para o Banco Central e depois tem outra eleição para o presidente. Ele está querendo falar assim, olha, eu quero mandar, tal como eu trato a Petrobras, tal como eu trato todas as estatais como se fosse uma propriedade particular minha, o Brasil é meu porque eu sou o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele está querendo fazer isso com a capacidade de emitir moeda. Nós pagaremos essa conta. Augusto Nunes, Lula fala em aumento de juros, primeiro que não foi aumento, foi manutenção pela 4ª semana consecutiva. Né? Claro, mas o presidente disse que a taxa de juros é uma vergonha, né? Uma vergonha é a ignorância assombrosa, né, do presidente da República, como acabam de mostrar o Segré e o Flávio. Tá explicado o que vai acontecer e por que a taxa de juros está nesse nível, não é por um capricho do presidente da instituição que o Lula chama de esse senhor, né? Campos Neto e tal. Ele não sabe quem é o Campos Neto, nem neto de quem é o presidente do Banco Central. E quer trocar. Quer trocar como ele queria trocar o ministro da Fazenda no segundo governo dele, pelo mesmo motivo ele queria trocar o Meirelles, né? Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles também, segundo o Lula, estava mantendo a taxa de juros num nível vergonhoso, para usar a palavra que ele usou agora. O Henrique Meirelles já estava decidido, eu trabalhava na época no Jornal do Brasil, a gente viu que estava decidido que ele seria substituído pelo Luiz Gonzaga Beluso, que é um economista aqui de São Paulo que não conseguiu presidir o Palmeiras, né? Inclusive economicamente. Nas finanças o clube ficou muito mal, sou torcedor do Palmeiras, né? Posso afirmar com segurança. Aí aconteceu um problema qualquer, uma crise internacional, um sinal de crise, e alguém disse para o Lula que seria perigoso fazer a troca naquele momento, porque o Meirelles, até por ter sido presidente internacional do Bank Boston, né, que depois se juntou ao Itaú, é um homem que é respeitado internacionalmente. Pois bem, o Meirelles estava escrevendo hoje, publicou um artigo dizendo, nem pensa em
mexer com juros, nem com a independência do Banco Central. Meirelles afirma que, graças à independência com que ele conseguiu atuar durante alguns anos do governo Lula, o Lula não fez essa bobagem que, estranhamente, é um dos fetiches, né? Dos dois fetiches de governante que se diz esquerdista, congelamento de preços e redução da taxa de juros. Nunca isso funcionou em país nenhum, esses dois instrumentos. E eles insistem nisso, sempre. E no aumento dos gastos públicos, que é o que vai piorar a situação. O Lula não pode sequer pensar em baixa da taxa de juros, em queda dos juros, enquanto a inflação estiver nesse nível. E no mundo inteiro ela vai estar num patamar perigoso. Não, ele acha que basta baixar os juros, aí as pessoas vão ter mais dinheiro, vão comprar mais, a economia cresce e tal. Quer dizer, é nisso que dá botar um analfabeto funcional e completamente ignorante em economia num posto. Toda vez que ele assume, ele fica com o complexo de Deus. É a síndrome, né, de Deus. O Lula conversa todo dia com Deus pelo que ele diz, ele dá conselho só. Segre, você conhece bem essa história aí de congelamento de preços e redução de taxa de juros, né? Te conto que não funciona, como muito bem falava Augusto, não funciona. Em nenhum governo funcionou e não vai funcionar. E o Lula deveria ser muito grato a Campos Neto. Primeiro porque foi escolhido o melhor presidente do Banco Central da América Latina, o melhor de todos. E ele conseguiu um feito histórico, que é o Brasil ter uma inflação menor a da China e a dos Estados Unidos e de muitos países europeus. Isso por quê? Porque ele sabe equacionar, o Campos Neto, muito bem essa colocação do dinheiro circulante que muito bem falava o Flávio. Quando o governo de esquerda, e eles tendem a fazer isso, gera um déficit fiscal, ou seja, o governo gasta mais do que arrecada, ele tem três opções para se financiar. A primeira é emitir moeda, como mencionava o Flávio. Mas quando essa moeda é emitida sem lastro, isso gera inflação. A pessoa começa a não acreditar na moeda e tende a gastar rapidamente. A circulação da moeda é muito rápida. A segunda é aumentar a quantidade de dívida. E é um dado para considerar. Hoje, a relação dívida em função do produto interno bruto é 73,7%. Na Argentina é 80%, para citar um exemplo de comparação. Se esse aumento da dívida tem que, de alguma forma, financiar o aumento da despesa pública, desse déficit fiscal que teremos em 2023, isso pode alterar a equação que o Campos Neto está tentando defender. E qual é a terceira forma de financiar o déficit fiscal? Aumentando a carga tributária, aumentando os tributos, que também é complexo. Então, ele deveria, o Lula, ser muito grato a Campos Neto e pedir, por favor, continue fazendo o seu trabalho, que você está indo muito bem, obrigado. E ainda durante a posse de Aloysio Mercadante, Lula tentou debitar na conta de Jair Bolsonaro o calote dado no BNDES por Venezuela e Cuba. E vamos ser francos, os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e, para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. E eu tenho certeza que no nosso governo esses países vão pagar, porque são todos países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que tem com o BNDES. E aí, Flávio, quer dizer, agora o calote virou desculpa, o corte de relações entre as nações, é isso? Não, mas peraí, eu acabei de ver ali a Secom dizendo que, na verdade, olha, tem garantias de que tem um grande histórico de pagamento, de que isso, que aquilo. Agora eu tô vendo o Lula dizendo, testemunhando aqui na minha frente, eu tô testemunhando o Lula aqui, dizendo que, os países que não pagaram. Peraí, pagaram ou não pagaram? Se fosse o outro governo, alguém já estaria preso, já teria um inquérito novo, ilegal, feito simplesmente para investigar uma coisa como essa. Às vezes...
E olha que esses inquéritos eram realizados, abria-se um inquérito atrás do outro para investigar, às vezes, coisas verdadeiras, né? Você simplesmente diz, mas eu não gostei, chama de fake news mesmo assim, e pronto, você destrói a vida da pessoa. Agora não, o governo vai lá e fala assim, olha, ele pagou, mas não pagou, ele não pagou e agora a culpa é do Bolsonaro, óbvio, porque o empréstimo que foi feito lá na época do PT, em que se usava charutos como garantia, não foi pago agora porque é o Bolsonaro. Olha, não importa se mudou o governo ou não, se o dono ali da quitanda foi assassinado e entra uma outra pessoa agora no lugar, vira dono da quitanda, eu continuo devendo, não tem essa de, mas eu não gosto do Bolsonaro, é a culpa do Bolsonaro, olha, se eles não pagaram foi a culpa do Bolsonaro. Não existe isso, Lula. Todo mundo sabe disso. Eles não pagam porque eles são ditaduras que torram o dinheiro. E você quer transformar o povo brasileiro em um financiador de ditadura através de empréstimos, né, feitos com empresas que pagam propina para ganhar os grandes contratos do governo, que aí saem pelo mundo inteiro, né, por Angola, até em Israel tem obras do Odebrecht, e principalmente nas ditaduras, né, Nicarágua, Venezuela, sempre aqueles nomes reconhecidos. A gente sabe muito bem o que foi que aconteceu aí. E aí, Augusto, como bem lembrou o Flávio, a propaganda do governo diz que o BNDES tem uma larga tradição de receber o que emprestou. E agora a gente acompanha. Emprestou. Deve ter outro significado esse verbo, emprestar. Tem alguma coisa a ver com um calote. Imprestável. Sabe uma coisa que me chama a atenção? É essa cena que se repete nos governos do PT. O aplauso dos áulicos, né? Que coisa impressionante. O sujeito está dizendo uma besteira, uma bobagem completa, eles aplaudem com entusiasmo. Se você... Amanhã a gente pega algum vídeo da Dilma, por exemplo, Paulo, e você vai ver o seguinte, no dia em que ela disse que o governo não tinha meta, mas quando atingirmos a meta, a gente dobra a meta, ela foi aplaudida. Quando ela via um cachorro oculto por trás de uma criança, ela era aplaudida. E agora aplaudem o que o Lula diz. O Lula, ele poderia, se esse inquérito das fake news, né, fizesse sentido, fixasse penas aí mais robustas, né, se fizesse sentido, o Lula não escapava da prisão perpétua. Ele sabe, por exemplo, da história da refinaria de Abreu e Lima, né, em Pernambuco, se não me engano. Essa refinaria deveria custar, segundo os cálculos iniciais, por volta de 2 bilhões e meio. Ela passou de 20 e no segundo ano das obras, isso há 20 anos, estava no primeiro governo Lula, ele fez o acerto com o Hugo Chávez. A Venezuela pagaria 40% e o Brasil 60% da refinaria. O Hugo Chávez simplesmente avisou que estava fora, saiu. Portanto, eles não é que pagam, é que dão calote nos inimigos, como o Bolsonaro. Eles dão calote nos amigos, porque esses nem se queixam. O Brasil pagou sozinho uma refinaria que ainda não funciona. E o Lula tem coragem de atribuir até isso ao Bolsonaro. Acabou o governo Bolsonaro. Agora estamos no governo Lula e, pelo visto, vai muito mal. Muito mal. E os caras continuam aplaudindo. Eles não pagam porque não têm dinheiro, porque estão quebrados. Não pagam porque são vigaristas. E quando você tem um vigarista como sócio, fica tudo muito mais fácil porque o outro vai lucrar também. Todos ganharam dinheiro com essas negociatas. E o Lula ficou milionário. A Janja conheceu na cadeia o homem que permitiu a ela um grande golpe do baú. Por isso que ela acompanha o tempo inteiro. Agora, 18 horas e 26 minutos, a gente segue com mais informações e notícias aqui no programa Oeste Sem Filtro. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que os Correios podem substituir a Uber, caso o aplicativo de transporte decida deixar o Brasil em razão de eventual regulamentação. Abre aspas. Posso chamar os Correios, que são uma empresa de logística, e dizer para criar um aplicativo e substituir
a Uber, fecha aspas. Em entrevista publicada hoje no jornal Valor Econômico, Luiz Marinho disse ainda, abre aspas, aplicativo se tem aos montes no mercado. Não queremos regular lá no mínimo detalhe. Ninguém gosta de correr muito risco, especialmente os capitalistas brasileiros, fecha aspas. Segre, gostaria de te ouvir em relação a essa declaração aí do ministro Luiz Marinho. E só para a gente lembrar nossa audiência, a Uber, só no Brasil, emprega quase 500 mil pessoas. Você sabe que a história do Uber é interessante do ponto de vista precisamente do capitalismo, porque há muitos anos atrás, 6 anos atrás, uma viagem da Avenida Paulista, por citar um exemplo regional da cidade de São Paulo, até Guarulhos, em táxi, a valores de 6 anos atrás, eram R$120. Quando começa a desregulação desse sistema de transporte urbano, o preço caiu. E esse preço cai por quê? Porque é livre competência. A concorrência está livre, então pega a viagem quem dá o melhor serviço pelo menor preço. Aí diminuiu para R$60 na época. E ninguém vai ao aeroporto porque é barato ir no aeroporto. Vai no aeroporto porque precisa. Os R$60 de diferença entre o valor que tinha um táxi e o valor do Uber naquela época, a pessoa que utilizava, e eu me incluo nessa linha, podia utilizar os R$60 para comprar alguma coisa, para ir a um restaurante, ir no cinema, poupar o dinheiro que for. Isso gera que tem um aumento da demanda, eventualmente, de um serviço ou de um produto, o que precisa de alguém que produza, o que precisa de alguém que seja empregado para produzir. Então, essa diminuição do preço gera um aumento do poder de compra da pessoa que utilizava antes o táxi e depois o Uber. Na época, vocês devem lembrar que os taxistas reclamaram muito. Por quê? Porque o Uber, além disso, e não estou defendendo o Uber, aplicativo qualquer um de transporte de passageiros. Ele dava carregador de celular, água, na época não tinha essa diferença de flex, black, todo um só. Dava balinhas e o taxista não precisava nem sequer lavar o carro. Por quê? Porque ele já tinha cativo essa pessoa que tinha que usar o carro e tinha que tomar um táxi. Quando você desregula o mercado, desde que mantenha claramente os direitos trabalhistas das pessoas, e hoje está sendo feito como se fosse uma pessoa jurídica, você não está atrapalhando ninguém, ao contrário, está gerando que pessoas que não tinham trabalho consigam trabalhar, quem hoje é motorista de Uber, e pessoas que antes não conseguiam tomar um transporte específico e tinham que fazê-lo através do metrô, um ônibus, em situações que em horários picos era muito complexo, com risco inclusive de ser furtado um celular, conseguisse ir. E aí melhorou em que situação? Eu aceito pagar mais caro quando eu tenho que ir no aeroporto num horário de 6 horas da tarde, porque o taxista que cobra mais caro, ele tem uma prestação melhor, ele pode ir pelo corredor dos ônibus, que o Uber não pode. Então, se você libera o mercado, o libera automaticamente, ele se regulamenta sozinho, e a pessoa aceita pagar mais caro por um serviço melhor ou pela urgência de chegar mais rápido. Quando você se enfia no mercado que está funcionando bem, o resultado é catastrófico. E não consigo pensar, e vou fazer um comentário irônico, outra coisa que não seja um carteiro levando alguém no colo, dizendo que é parecido com o Uber. Não tem como a empresa de correios prestar o mesmo serviço. Mas se tivesse, faça igual, concorre com o Uber. Isso vai gerar que os preços continuem a cair e não regulamentar para que a empresa tenha que ir embora. Flávio Morgan, só lembrando, né, essa empresa que o ministro Luiz Marinho quer transformar na Uber, só entre 2017 e 2018, 300 agências dos Correios foram fechadas, o prejuízo acumulado entre 2016 e 2017 foi de 4 bilhões de dólares. E quem quiser conhecer um pouco mais aí sobre a situação dos Correios no país, vale conferir a matéria Os Correios entre um Futuro e o Vale Peru, que foi publicada na Revista Oeste, matéria de Dagomir Marquesi, vale a pena conferir essa biografia, radiografia aí da situação em frangalhos dos Correios no país. Não, é o seguinte, está preparado para ser privatizado. A empresa privatizada, os Correios têm que ser privatizados. Já está tudo pronto, que isso significa... O segredo disso tudo, eu subscrevo, sem ressalvas. Agora, os Correios, para que serve essa... entrevista, essa declaração do ministro do Trabalho? Primeiro, para mostrar o desconhecimento dele
sobre tudo, tudo. Não conhece nada. Não conhece, e não trabalha, exatamente. O Luiz Marinho, ele foi rejeitado pelo eleitorado como candidato a governador, já tinha sido rejeitado como prefeito de São Bernardo, então está lá pendurado nesse emprego pensando bobagem. Ele quer ter os Correios sob a guarda dele, primeiro porque tem cofre, sempre, em qualquer lugar, né? Por maior que seja a penúria, então eles dão um jeito, sobra dinheiro, e mais, tem diretoria. Toda vez que um ministro fala que não pode privatizar tal coisa muito importante para o país, é importante para ele, porque toda estatal só serve para que o governo pratique outra roubalheira, para que nomeie pessoas, use os cargos, né, como alguma forma de resolver problemas da família, dos vizinhos, dos eleitores, e verbas e cargos. Esse é o binômio que explica todo esse esforço para manter sob o controle do governo empresas que no mundo inteiro são privatizadas com resultados muito bons. Só pegando uma carona, Augusto, ainda nessa matéria que eu comentei, que foi publicada na Revista Oeste, trouxe uma série de benefícios, algumas curiosidades que atendem aos quase 100 mil funcionários dos Correios que nós todos pagamos. Só para a gente lembrar aqui, ó, direito à licença maternidade de 180 dias, vale cultura, pagamento de 100% de hora extra, adicional de 200% para trabalho em dia de repouso, licença adoção, jornada de 40 horas, bônus de R$1.000 no Natal, que é o conhecido Vale Peru, e vale refeição, inclusive durante as férias. Bom, a CPI, que resultou na descoberta do mensalão, ela começou com o nome de CPI dos Correios, porque descobriu-se um vídeo em que um diretor dos Correios recebia um dinheiro com uma propina, com uma displicência, ele põe no bolso de quem? A displicência de quem faz aquilo de meia em meia hora. Então os Correios são muito conhecidos, são conhecidas pelo PT as catacumbas dos Correios. Ali eles agem. No resto, tá, eles ficam boiando, como se diz, né? Eles não sabem nada de nada em matéria de administração, né? Só administram a própria cobiça. Isso aí. Esse é o governo. E aí, Flávio? Você pegou uma carona aí nisso pelos Correios, né? Não foi de Uber, que é essa carona. Foi de bicicleta. Exato, né? Vamos fazer de patins agora. Vamos substituir o Uber agora com todo mundo de patins. O que o Marinho está dizendo, eu tenho que fazer aqui só uma nota de rodapé, né? O que o Segre disse. É uma bizarrice, porque você não entende como funciona a economia no século XXI. Quando o PT chega com esse argumento de que ele é progressista, na verdade ele está usando umas ideias bem datadas, né? Século XIX, Marx e tal. Marinho está dizendo uma coisa na cara de todo mundo, ou seja, ele quer estatizar a economia, ponto. E aí se a gente diz, olha, o PT é um partido que gosta de estatizar, planificar tudo, acabar com a iniciativa privada e criar um governo socialista, vão dizer, olha, vocês não sabem que ele na verdade é democrático, que ele lida muito bem com o mercado, bibibi, bobobó, aquela papagaiada que a gente já conhece muito bem. Ora, o que o PT faz na prática, ou pelo menos tenta dizer, ele só não consegue fazer porque ele tem uma oposição, que às vezes não é nem uma oposição política, uma oposição da própria população, justamente um discurso completamente comunista, sabe? Aquele discurso mais mofado de falar, olha, não pode ter uma iniciativa privada, porque ela não tem esse monte de benefícios, né, que os Correios têm. Só que a grande pergunta que fica você precisa perguntar agora para o motorista de Uber. Tem inclusive um autor americano, né, Brett McKay, que ele diz que as barbearias e os taxistas são a grande ágora da modernidade, né? Você precisa conversar com o barbeiro e com o taxista para você saber o que as pessoas estão dizendo. É a média geral ali da população, porque ele ouve todo mundo. Se você não ouve, né, o taxista ou o motorista de Uber, né, hoje em dia, você não tem capacidade de fazer previsões políticas, você não tem capacidade de acertar nada. Quem faz isso é quem acerta as previsões. O resto fica lá, sabe, naquele modelo de institutos de pesquisa que falem,
fazem? Porque eles não ouvem as pessoas corretas. Isto posto, o que a gente tem que fazer agora? Perguntar para o motorista de Uber se ele quer, assim, largar a vida que ele tem, largar aquele modelo que ele trabalha quando ele quiser, às vezes tem que trabalhar de madrugada, ele prefere trabalhar de madrugada por um adicional, e falar assim, olha, agora você vai ter uma jornada específica determinada pelo sindicato, que tem uma ligação com o governo, então na verdade ao invés de ser uma contenção, como deveria ser um sindicato originalmente, é simplesmente um peleguismo mais exacerbado, ou seja, um modelo praticamente fascista, que é exatamente o que o fascismo era, né? Uma ligação entre sindicatos e governos, e eles vão definir qual que vai ser a sua jornada, se você trabalhar bem, você ganha mais dinheiro, ou então se você prefere ter tudo tabelado, e as pessoas vão trabalhando cada vez menos, o dinheiro vai minguando. Ora, as pessoas estão indo para o Uber, estão querendo trabalhar com Uber, justamente porque elas estão buscando o que você só consegue na iniciativa privada, ou seja, um mérito próprio, eu ganho pelo que eu recebo, assim por diante, tudo aquilo que você quer escapar. Aí chega esse cara, ministro do trabalho, e diz, olha, agora eu vou fazer um trabalho modelo Itália anos 30. Isso é uma coisa bastante perigosa. E a gente tem que colocar um adicional ainda, é que, na verdade, o Uber, ele não tem um carro. O iFood não tem uma comida, ela não produz comida nenhuma. O modelo da economia, e eu não estou defendendo estas empresas em si, mesmo que eu tenho muitas críticas ao que elas fizeram recentemente, né, com esse capitalismo woke, assim por diante, mas o modelo atual do capitalismo digital, que assim ainda foi exacerbado pela pandemia, é justamente o modelo colaborativo. Ou seja, você quer avaliar aquele... Por que o Uber tem um botãozinho de avaliar? Você quer avaliar o motorista e dizer, olha, esse motorista precisa me atender bem, porque se ele fizer 3 corridas e ficar mal avaliado, ele está fora do Uber. Agora, se tiver lá tudo estatal, né? É aquilo que a gente estava falando no bloco anterior. O governo acha que cria, que ele vai lá e inventa. Eu vou inventar um novo Uber, né? Eu que sou um gênio, eu tenho a capacidade de criar Uber, de criar o Twitter, de criar o Facebook, de criar o iFood, eu tenho capacidade de criar tudo. Só dou uma canetada ali e está criado. Vamos ver como é que vai ser esse Uber estatal? Será que a gente vai poder avaliar o motorista? Será que o serviço vai ser adequado? Será que a gente vai conseguir agora chegar rápido? Será que ele pode enrolar o quanto que ele quiser? Não vai precisar nem trabalhar, né? Você está entendendo o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão dizendo na nossa cara que elas querem uma economia soviética no Brasil em 2023. Estatizar o táxi. Agora, 18 horas 39 minutos, estamos ao vivo na plataforma Rumble. Rumble se escreve RUMBLE. A gente convida você que está nos acompanhando a se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like, é muito importante para a gente fortalecer a nossa comunidade da Revista Oeste aqui na plataforma Rumble. E a gente convida você também, você que está nos acompanhando, que gosta do conteúdo da Revista Oeste, e se você ainda não é assinante, assinar a nossa revista é muito simples, é só entrar no site revistaoeste.com/assine, ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela, o passo a passo é muito simples para você também se tornar um assinante. Esse artigo que nós comentamos aqui de Dagomir Marquesi sobre os Correios está lá, exclusivo para assinantes. Esses e outros artigos que você só encontra aqui na Revista Oeste. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, não aceita financiamento de partidos políticos, então a sua assinatura que financia projetos aqui como Oeste Sem Filtro, como Estúdio Oeste, Oestecast, As Liberais, o nosso site revistaoeste.com e todo o nosso time de jornalistas independentes. Então a gente pede a você que está nos acompanhando, se você gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste, está aí na sua tela então todo o passo a passo, o QR Code também para você apontar a câmera do seu celular para também se tornar um assinante. E a gente segue agora com mais informações, porque temos mais demissões pelo mundo. A Dell, uma das maiores fabricantes de computadores, anunciou que 6.600 funcionários serão desligados da empresa. O número representa 5% do quadro de colaboradores. A direção da Dell disse que a decisão ocorre em meio à alta nos juros e restrições no acesso ao crédito. A companhia já havia implementado congelamento de contratações, reduzido despesas com funcionários, mas a medida, no entanto, parece que não foi suficiente. Gustavo Segre, a gente tem acompanhado ao longo de todo esse início de ano uma onda de demissões em massa, principalmente em empresas de tecnologia, né? O que está acontecendo? Dá a sensação que chegou no teto nas questões de melhora tecnológica. E isso busca, e sempre acontece, alguma disrupção de alguma coisa nova no mercado.
tem dois estudos que sempre chamam a minha atenção, que tem a ver com o que virá, com o mercado do futuro, que não tem participação do Estado e não tem regulamentação do sistema de trabalho e da forma de prestar o serviço. Um desses estudos é da Universidade de Barcelona, que fala que daqui a 10 anos, as pessoas que hoje têm um emprego vão ter que buscar outra forma de trabalhar, porque 50% dos empregos que hoje nós conhecemos não existirão mais. Vou pegar o gancho da matéria anterior. O modelo da Uber é carro sem motorista, não com motorista, porque isso gera um custo maior. Imagine um carro que é autônomo, não precisa motorista, não precisa sindicato, não fica doente, não tem férias, não tem absolutamente nada. Mas tem outra pesquisa, que foi do Banco Mundial, que me deixou mais preocupado ainda, que disse que todas as crianças que hoje têm até 10 anos, 78% delas, para ser mais exatos, vão trabalhar em empregos que ainda não foram inventados, não foram criados. E aqui nós temos, em São Paulo, 2 exemplos muito interessantes. Um em supermercado, que não tem quem te atende, nem quem te cobra. Então, você não tem contato nenhum com pessoa nenhuma, é pelo radiofrequência, você entra através de um aplicativo, pega o que quiser, sai, confirma que você comprou o que o aplicativo disse que você comprou, você recebe a nota fiscal pelo seu e-mail e desconta da tua cartão de crédito ou de débito. O próprio metrô, linha amarela, linha 5, não tem condutor do trem, é tudo por computadora. Então, quando você imagina o que virá pela frente, a automação vai ser a palavra de ordem. Quando você fala de logística, e essa questão do correio também serve como exemplo, muitos países avançados hoje estão fazendo entregas com drones, não com pessoas. É muito mais rápido, é muito mais preciso e permitem distâncias que um ser humano caminhando não poderia fazer. Então, eu enxergo essa situação como algo irreversível, não vai mudar em curto prazo, mas aí a responsabilidade dos governos, todos eles, é ver como essas pessoas que hoje deixam de ter um emprego poderão ser empregadas no futuro, considerando uma diferença tecnológica e uma diferença de comunicação. E faço referência, Augusto, por favor, não leve a mal, mas você é o mais experiente, você é muito sutil, enquanto à idade. E na época que eu era adolescente, não tinha celular, tinha um telefone analógico em que as nossas mães nos colocavam inclusive um cadeado para a gente não utilizar muito porque era medido. O telefone fazia parte de um ativo de uma empresa, constava no balanço. Tinha empresas que vendiam e alugavam telefones. E hoje não existe mais. Quando a gente busca, tem fábricas, o próprio GPS era um mercado que não existia. A gente utilizava uma guia de ruas. Em 2012, 2013 foi a última impressa. Depois aparece essa tecnologia que permitia, através de um GPS, um aparelho, ver como nós chegamos a determinado destino. E essa empresa que não existia, e vou citar um exemplo, Garmin, ela se criou, ela se desenvolveu e morreu em 5 anos. Hoje faz relógios. E outro exemplo muito parecido são as máquinas de fotografia. A Kodak, em 1998, tinha 95% do mercado mundial de máquinas de revelação e papel, e aqueles rolinhos que permitiam o filme para tirar as fotos. Depois perderam contra a máquina digital, que a Sony resgata, que era um exemplo criado pela Kodak em 1975, uma indústria que não existia, se desenvolve e morre em 7 anos. Hoje, ninguém compra uma máquina digital, utilizamos o nosso celular. Então, é uma preocupação válida, mas não me preocupa as demissões de hoje, me preocupa como nós faremos, como o governo fará, todos eles, para criar emprego em situações como essa e futuras que ainda não foram criadas. Augusto Nunes, já que você foi citado aí pelo Segre, jovem há mais tempo aqui, né? Perfeito. Segre, olha só, nos anos, entre 1988 e 92, eu dirigi a redação do Estadão. E eu percebia, já havia a intensificação, né, desse processo aí da automação,
E avisar, digitalização, e dizia coisas óbvias. Por exemplo, aos dirigentes do sindicato dos gráficos, que faziam greves políticas o tempo todo. Eu perguntava, escuta, vocês estão treinando esse pessoal aí, os gráficos, para a nova profissão que vai surgir com o fim da profissão dos gráficos? Claro que ia acabar. Né? Os jornais não seriam produzidos da mesma forma. Você já começava naquela época a trabalhar com computador, planta remota, etc. E os jornais ainda querendo melhorar a distribuição por caminhões e os gráficos achando que teríamos sempre aquelas rotativas que apareciam em cinema, que envolviam histórias sobre jornalistas, etc, etc. Os gráficos não fizeram nada. Hoje o sindicato, que era um dos mais poderosos, não é nada. Eu dizia aos revisores que um dia a revisão seria feita automaticamente. Eles deveriam trabalhar como jornalistas. E dizia também aos jornalistas que eles deveriam aprender a fotografar, porque você já tinha câmera digital, a câmera fazia tudo sozinha e os caras ainda trabalhavam com dupla, repórter e fotógrafo. Hoje você tem o jornalista que faz tudo, deve fazer. Né? A profissão do fotojornalista é uma bela profissão, mas é claro que ela emagreceu, para dizer o mínimo, com as mudanças inevitáveis. Então você soma a falta de visão dos sindicatos, a falta de visão dos governos e dos empresários. Você mencionou aí um negócio que, para mim, era pior que teste de oftalmologista. O guia abriu. Você estava dirigindo e pegava você ia para o braço, não sabia direito como é que tinha uma rua, pegava o nome e não dava. Hoje, você é levado, né, pelo Waze e o guia abriu. O Waze deveria ter sido produzido pela editora Abril. A editora Abril perdeu o guia, da mesma forma que o Estadão tinha um lucro tremendo, para chegar ao que você disse, ao exemplo que você deu, tinha um lucro tremendo com 2 páginas de classificados, com venda de telefone, demorava 2 anos para conseguir um telefone fixo no centro de São Paulo. Então você tinha classificados e os telefones faziam parte do espólio das pessoas. Morria alguém, deixava lá, herança, um telefone, uma linha telefônica. Pois bem, o Estadão prosperou com listas telefônicas. Hoje você encontra tudo na internet, né, no Google, qualquer coisa desse tipo. O que eu me pergunto é o seguinte, esses caras estão fazendo essa pergunta agora, os sindicatos, os governos? Acho que não. Acho que não. Algumas profissões desaparecerão, outras serão recicladas e surgirão algumas novas. É impressionante, o Brasil não se prepara nem para o carro que dispensa combustível, carro elétrico, e para o carro que não tem ninguém dirigindo. É um negócio iminente. Tem toda a razão. Ainda nesse assunto, no começo do ano, houve uma série de demissões também no Brasil. A PagSeguro dispensou 500 funcionários. Na Riachuelo, cerca de 2.000 trabalhadores perderam o emprego. Na empresa de turismo, CVC, mais 100 demissões. Na XP Investimentos, os cortes começaram no fim do ano passado. A expectativa é que ao longo deste ano, 10% dos 7.000 colaboradores sejam afetados. E tem ainda os funcionários das lojas americanas. Com um rombo de mais de 40 bilhões de reais, cerca de 100.000 funcionários empregos diretos e indiretos podem desaparecer. Flávio Morgan, quero te ouvir a esse respeito. Alguns especialistas entendem aí que, principalmente em relação às empresas de tecnologia, ainda é um efeito da pandemia. As empresas incharam, contrataram muita gente em razão da pandemia, agora tem uma outra realidade, né? Não é o caso, por exemplo, das americanas. As americanas e a própria CVC, eu já comentei aqui no Oeste Sem Filtro, né, que eu não gosto de ficar comentando de outros jornalistas da grande mídia, mas teve uma famosa, né, virou meme
meme aí na internet, porque ela estava copiando a fala do Lula, né? Ou seja, seria igual tentar fazer uma arminha aqui, sabe? Uma coisa ridícula como essa, dizendo, vai ter picanha sim, olha só, ela vai lá, aponta o gráfico, o último que ela aponta, né? Dizendo, olha, o pobre gosta de viajar de avião, ele vai voltar a lotar o aeroporto, né? Isso é um discurso justamente para quem nunca foi no aeroporto, porque o aeroporto está sempre com o mesmo número de pessoas, né? Porque um voo, ele não vai estar lá lotado, igual uma rodoviária, igual um ponto de ônibus, na verdade, porque os pobres estão indo para Lausanne, estão indo para Bélgica ou para Dinamarca a cada 3 meses, né? Igual eles tentam fazer crer. E isso é um discurso para quem nunca vai para o aeroporto. Mas ela vai lá, aponta justamente para a CVC, falando, olha só, a CVC está crescendo, né? Não dá 2 semanas, tem essa quebra aí, tem que demitir um monte de gente. Tem que fazer só um comentário aqui, mais uma vez uma nota de rodapé, já o que o Segre e o Augusto falaram, que é o seguinte, a economia, principalmente digital, ela tem umas particularidades muito claras para quem trabalha neste meio, ou seja, é muito esperado para quem é dessa área. Eu recomendo a todos que sigam o Matt Montenegro, né, Matt, M-A-T-T, né, o Matt Montenegro, que ele está fazendo análises maravilhosas a respeito deste mercado digital e por que as Big Techs estão demitindo tanto. Ora, vamos lembrar de alguns fatores. A pandemia, ela acreditou demais na ideia do home office. Só que o home office, ele acabou funcionando mais ou menos como se fosse uma auditoria geral nas empresas. Porque se você vai trabalhar de casa, você precisa simplesmente apresentar resultado. Ninguém está vendo o seu trabalho. Você precisa apresentar resultado. Qual foi, de fato, o resultado? Ora, muitas poucas pessoas apresentavam esse resultado. A maior parte dessas empresas começaram a cortar e demitir loucamente justamente no seu mercado, ou seja, quando está todo mundo com o computador na mão, e as empresas que trabalham com o computador começam a demitir loucamente. Isso parece contraditório? Não, você está vendo literalmente ali, quem trabalha, quem apresenta o resultado, quem fez alguma coisa e quem estava enrolando. Essas empresas que tinham esse modelo Google, sabe? É tudo bonitinho, a gente faz reunião na mesa de ping-pong, você usa um chapéu engraçadinho, você trabalha no puff, etc. Isso aí não prospera. Isso é um teatrinho feito por essas empresas que não estão interessadas apenas no lucro. Hoje nós precisamos enfiar isso na cabeça do empresariado, na cabeça das pessoas que trabalham com a economia, na cabeça das pessoas que acreditam ainda num capitalismo, sabe, meio idílico. Não, as empresas, elas não vendem apenas um produto, geralmente um produto invisível, porque boa parte dessas Big Techs, elas trabalham no software, elas não trabalham no hardware, elas não vendem um computador, um celular, não, elas trabalham com uma ideia que ela te entrega ali que você não consegue nem pegar, ela não é palpável. E essas empresas, no final das contas, elas não vendem uma ideia de ter simplesmente um produto, elas estão vendendo uma ideologia, elas estão vendendo um novo comportamento para as pessoas. Por isso que a profissão de relações públicas ficou tão forte. Agora, a cada 2 anos, 2, 3 anos, você tem uma mudança de comportamento coletivo de escala global. O mundo fica irreconhecível a cada 5 anos. Ele está muito mais irreconhecível da eleição do Trump para cá do que da Guerra Fria, do final da Guerra Fria até a eleição do Trump. O mundo ele muda com uma rapidez brutal por conta dessas tecnologias. Essas tecnologias ainda têm um último fator. O Cal Newport, né, que ficou famoso nos Estados Unidos pelo seu livro Trabalho Focado, ele tem dito que essa economia ela é baseada num aumento, numa concentração de riqueza gigantesca na mão de uma pessoa, por exemplo, que saiba programar, que saiba lidar com algoritmos e que o resto das pessoas, aquele que só usa a rede social, que só usa um aplicativo, que só usa um celular de uma maneira shallow, né, de uma maneira superficial, vai ser brutal. Ou seja, a economia agora ela vai se voltar completamente para quem consegue se focar e trabalhar numa linguagem de programação, no algoritmo, numa coisa invisível que está por trás de tudo isso, enquanto que a maior parte dessas pessoas que usam simplesmente esses mecanismos de uma maneira superficial vai acabar sendo demitida. 18h55. O ex-governador do Paraná, Roberto Requião, do PT, candidato derrotado em outubro na disputa pelo Senado, criticou o governo Lula. Importante dizer, lembrar aqui, né, que Lula fez o L durante a campanha eleitoral. Vamos acompanhar um trecho do vídeo. O Requião fez o L. O que eu falei? Lula. Requião. Lula tem errado. Você sabe que eu sou lulista, entrei na campanha de cabeça, não podia admitir o Bolsonaro e sou um admirador do Lula, pessoalmente. Mas, porém, todavia, contudo,
Nós estamos vendo ministros denunciados a cada momento por pequenos crimes. É o baixo clero. Desviou dinheiro para fazer uma estrada para sua fazenda, outro fez uma coisa bem semelhante. É uma coisa sem qualificação. E tem outra coisa também, os meus companheiros petistas vão pular agora, se estão nos assistindo. 37 ministérios, Nassif. Quem é que administra 37 ministérios? Qualquer empresário sabe que, tendo 4, 5 diretores, já tem dificuldade de relacionamento e de comando. Mas 37 ministérios pode ajudar a ganhar uma eleição, mas depois coloca o presidente da República na mão, não do Lira nem do Pacheco, mas do sistema, que é um sistema viciado. Segre, se a Ana estivesse aqui, ela está de férias hoje, ela puxaria a plaquinha dela, né? Com certeza, então vou representá-la aqui. Faz o L. Você sabe que eu tive a oportunidade de conhecer o Requião há muitos anos atrás, 1900 e pouco. Ele é 1990 e alguma coisa. Na época ele era governador de Paraná. E eu senti muita admiração pelo que ele expressava nessa época. Imaginei, inclusive, que em algum momento poderia ser até presidenciável. Ele participou de uns eventos em Córdoba, na Argentina. E hoje escuto essa frase que ele menciona sobre a dificuldade de administrar 37 ministérios, de esses problemas de ministros que são picuinha, de pegar dinheiro para mandar para a fazenda. É coisa muito básica em termos de um político que parece que não tinha poder e agora tem, então ele quer aproveitar muito rápido o poder porque sabe que em qualquer momento ele vai sumir. E a única coisa que não consigo compreender é como uma pessoa que pensava tão claramente em 1993, que tem essas falas tão criteriosas nesse momento, possa defender um modelo do Partido dos Trabalhadores somente para que não ganhe o Bolsonaro, quando todos os indicadores econômicos, sobretudo, que é a base de qualquer sistema, de qualquer administração, porque se ele tem uma boa administração, consegue fazer um monte de outras coisas, só para que não ganhe Bolsonaro defende o Lula. E é claro que vai ter reclamações de quem apoiou a candidatura do Lula, fez campanha para o Lula, porque o Lula que hoje se apresenta na sociedade está se mostrando muito mais à esquerda que qualquer de nós críticos poderia supor. E quando a gente avalia o histórico de um projeto de esquerda, mais à esquerda ainda do que a gente previa, o resultado só pode ser ruim do ponto de vista econômico, e isso corrói todo o resto da administração pública. Quando você não tem um superávit fiscal que permite uma boa equação de todas as questões de boa administração de estatais, só lembrando, o governo Bolsonaro deu 70 bilhões de dólares de lucro nas estatais, o próprio Correio deu lucro na época do Bolsonaro. Então você imagina, se nós estamos há pouco mais de um mês de um novo governo, em que os aliados começam a cair fora, criticando um governo que tem um mês de vida, imagino que virá daqui a 3 anos e meio. Uma coisa tenho certeza, voltando na âncora da matéria anterior, nós vamos ter muita pauta para comentar e, sobretudo, para criticar, não pela crítica, sino pela análise de uma coisa mal feita. E aí, Augusto? Começando pelo número de ministros, eu estava vendo aqui, fazendo as contas, que o presidente da República recebe o ministro de Estado, alguns são recebidos com mais frequência, alguns poucos, mas, em média, os ministros, de modo geral, têm uma audiência por semana com o presidente. Com 37 ministros, esses caras vão esperar quanto tempo para ser recebidos pelo presidente da República? Vão calculando por aí, que não tem tempo. A gente precisa de 37, como é que faz? Para você acertar a agenda, vai ser complicado. Pois bem, o Lula tem 37 ministros porque ele precisa dos cargos dos ministros para fazer os acertos e também não nos esqueçamos de que cada ministério tem o segundo e o terceiro escalões muito disputados por todos os partidos. No momento, o Lula negocia
com o que era chamado até recentemente de Centrão, mas agora é o Centro Democrático, né? Que negocia com o PT, eles estão negociando o segundo escalão para atrair mais partidos que não vão garantir o apoio dos seus deputados ao presidente da República, não. Cada votação é uma negociação. Então, essa confusão toda para o país, os Estados Unidos tem o quê? 11 ministros, 10, que 37 com os secretários gerais, né, com os assessores, etc, etc. Esse negócio é ingovernável. Não dá. Agora, o Requião esperava o quê? Redução do ministério? Seriedade do Lula? Que os ministros se comportassem patrioticamente? Que o ministro do Maranhão, esse aí fosse construir a fazenda pensando na cidade ou na propriedade rural dele. O Requião não teria o direito de... Eu também tive a mesma impressão que o Segre quando eu conheci o Requião. Falei, esse cara é um político que pode ser bom, pensa diferente, tem uma boa formação intelectual e tal. Aí eu acho que foi depois que ele comeu mamona em companhia do presidente Lula. É um vídeo espetacular. O presidente Lula, até o presidente Lula sabia que aquilo era... Ele estava falando de novas formas aí de combustível, qualquer coisa desse tipo. Aí dá para o Requião, ele põe na boca. O Lula e olha com espanto e fala, ô Requião, isso aí não é para comer, pô. E o Requião estava quase fazendo uma cara de satisfeito para agradar o Lula. Depois desse dia ele piorou bastante. Agora ele se surpreende com o Lula. Só pode ser a mamona. Flávio, alguns analistas entendem que essas críticas aí mais veementes do Requião ao PT começaram depois da confirmação do nome de Enio Verri para comandar a Itaipu Binacional, que era um cargo que era cobiçado aí pelo Requião. Ou seja, né, as pessoas fazem críticas, aliás, os políticos fazem críticas ao Lula, não porque eles estejam interessados no bem geral da nação, mas eles vão lá e fazem isso como um pedágio, né? Já que você não me deu um cargo que eu queria, já que eu não sou senador mais, todo poderoso, já que eu não sou mais isso, aquilo outro, agora eu não controlo mais um orçamento de não sei quantos milhões, então o preço que você vai pagar é que eu vá lá te queimar em público. Ele diz, né? Eu sou um lulista, como bem disse o Augusto, né? Esse vídeo dele comendo mamona ainda tem um adicional sensacional, né? Que o Lula fica admirado, mas ele espera o Requião quase terminar de comer a mamona para dizer, olha, então, né? Isso aí é venenoso, pra te avisar. E aí você vê aquela maravilhosa cena do Requião cuspindo, né? Tudo aquilo que ele estava mastigando de mamona, porque o Lula ele tá um pouco se divertindo, inclusive, com essa cena maravilhosa, né? Todo paranaense conhece isso aí muito bem. Eu morei no Paraná por mais de 3 anos. Eu conheço muito bem como é que é a visão do paranaense em relação ao Requião. Uma coisa curiosa que nós precisamos dizer a respeito dessa personalidade de fato é como o Brasil funciona como uma oligarquia, né? A gente conhece a tese do Raimundo Fauro sobre os donos do poder no Brasil, que curiosamente era um fundador do PT. O PT, ele surge com esse discurso anti-oligárquico, tal como o Collor, por exemplo, que está com uma família lá há 300 anos na política. Eu não estou falando brincando, viu? Quando eu fui tentar averiguar há quanto tempo estão famílias como Maia, como Sarney, como Dória, como todos Calheiros, eles há mais de 300 anos, é difícil, você começa a se perder, fala, olha, tem um ponto ali que não tem mais registros históricos, mas você presume que essas pessoas já estavam na política brasileira. Tá? E o Requião, ele é aquele nome que, apesar de ele não ser uma família, né, que criou lá filhos, netos e não sei mais o que na política, ele é aquele nome das antigas, sabe? Que de vez em quando, sei lá, surge um novo nome lá no Paraná que fica perigoso, né? Que começa a ameaçar o poder de todo mundo. Então fala assim, mas gente, o que a gente vai fazer? O PT não tá com nenhum nome, olha, o marido da Gleisi foi preso, a Gleisi também não tá indo muito bem das pernas, tem a Polícia Federal atrás dela, não sei mais o que, a Lava Jato tá aí prendendo um monte de gente, o que a gente faz? Saca o Requião da cadeia. Pensa ali e fala assim, olha, eu tô agora, vou sacar minha carteira aqui e fala assim, o nome agora é Requião.
Por quê? São nomes que são conhecidos, você simplesmente aposta no conhecido e fica lá com os partidos satélites do PT, né? O Requião foi do PMDB na sua última investida ao Senado, salvo engano, e ele é justamente um partido que ele não significa nada. O que é a ideologia do PMDB? Olha, eu preciso estar no poder, eu não sei o que é, não sei quem que vai entrar, mas eu preciso estar no poder. O Requião é uma dessas pessoas, ou seja, é a velha oligarquia com o PT do Lula e da Dilma fazendo um governo, né, de coalizão com as velhas raposas. 19h06. Numa enquete recente feita por este programa, os eleitores decidiram que Flávio Dino seria o primeiro-ministro de Lula a cair. Uma descoberta que fizemos na internet nos obriga a anular o resultado. Ele já caiu, só que a queda ocorreu em 2017, quando era então governador do Maranhão. Confira o vídeo. Augusto, você sempre lembra que a gente não tem que ter compromisso com o erro, né? Então a gente resgatou aí a enquete para voltar ao assunto. Isso também não nos confiscam, pelo menos, a alegria de viver, né? Essa cena aí de Chape, né? Qualquer coisa parecida, pode se repetir, né? Porque ele está com a mesma silhueta aí de toureiro andaluz, como usava o Nelson Rodrigues. Ele está precisando de um regime adotar algum regime que não seja o cubano. Eu acho que o regime cubano iria cuidar muito, né, desse físico. Emagrece. O regime cubano emagrece. O regime venezuelano, por exemplo, né? Qualquer regime dos partidos comunistas, né? Igual ele é do PCdoB. Eu só vi comunistas que estejam acima do peso, para usar bem aqui um termo bem bonitinho, quando eles são da política, né? Quando eles mandam nos outros. Agora, comunista, o povo, eu nunca vi um gordinho ali no país comunista, e olha que foi o regime que eu mais estudei na vida. Pedi até pra gente voltar aí o vídeo, para dar uma olhadinha. E aí eu peço pro Segre comentar aí essa queda. É genial, Paula. Não é somente evidente que é uma queda. brincadeira, trata-se de uma brincadeira aqui, mas a gente teve que revisitar a nossa enquete, porque a nossa audiência elegeu aí Flávio Dino como primeiro a cair, né? Antevendo. Até porque a gente precisa prevenir os que se sentam ao lado dele, que não tem culpa nenhuma, né? Aí que a pessoa tem uma queda dessa, não é somente a queda. Primeiro, a música fabulosa, a música que acompanhou a queda teve um contexto muito interessante. Mas não foi a queda dele, ele levou com ele outras pessoas que estavam aí, não tinham nada a ver. Então, é um ápice do programa de hoje, a queda do Flávio Dino. Quando faz esse tipo de pesquisas, tem um ditado na política que diz: quando você está na política, não tenha dúvidas se alguém vai te trair. A dúvida é quem vai te trair. E na questão da queda do Flávio Dino é a mesma coisa. Eu não tenho dúvidas que ele vai cair do governo Lula. A dúvida é quando, ou seja, quanto ele poderá durar dentro de um governo com esse contexto. Mas estava vendo, o segundo é precisamente o que desviou o dinheiro e levou para a fazendinha. Né? O mesmo ministro, não dava para ver muito bem, mas eu acho que o ministro que levou os recursos para a sua fazenda. A pergunta é como, numa questão assim, continua o ministro na função. Mas é outra oportunidade. A queda foi fantástica, gostei. E a mais recente edição da Revista Oeste traz a reportagem O Outro Lado do Drama Yanomami e revela o que a velha mídia não mostra. A atuação das ONGs sem fiscalização, a falta de condições sanitárias, as brigas na tribo. A matéria fala ainda sobre o contato com garimpeiros estimulado pelo ditador venezuelano Nicolás Maduro. É um problema antigo, usado agora por Lula para culpar o governo de Jair Bolsonaro, que foi acusado de causar um genocídio indígena. Flávio Morgan, essa matéria, lembrando aí a quem está nos acompanhando, está publicada na mais recente edição da Revista Oeste, edição 150. Para acessar é preciso ser assinante, então a gente faz um convite mais uma vez a você que está nos acompanhando, que gosta do conteúdo da Revista Oeste, quer conferir essa matéria na íntegra. Para assinar, muito simples, revistaoeste.com/assine, ou então é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela, para seguir um passo a passo muito simples. Com a assinatura você vai ter acesso a vários textos
textos que são publicados aí semanalmente, de maneira exclusiva, aqui na Revista Oeste, como esse que a gente vai comentar agora aqui no programa Oeste Sem Filtro. Diga lá, Flávio. O texto está muito bom, uma reportagem interessante. Eu gosto bastante quando temos reportagens investigativas aqui com fotos, dados, entrevistas, um trabalho de campo mesmo, né? Muito interessante da Joyce Maffezoli. Tem coisas bastante impressionantes para quem fica falando de Yanomamis aí, como se fossem golfinhos, né? Coisa que eu mais detesto que as pessoas fazem com coisas que elas desconhecem, tratar tudo como se fosse uma homogeneidade. Então, assim, são índios que eles só se preocupam em viverem em paz na natureza, cantando Imagine o dia inteiro, e eles todos são membros da PETA, e eles só comem, têm uma dieta vegana. Não tem nada disso, gente. O que é a população Yanomami? É uma complicação que se arrasta por décadas. Não é um problema fácil, já foram colocados lá milhões e milhões, tem muitos dados aqui nessa reportagem mostrando o que foi feito. E é um problema de uma complexidade muito grande. Para começar, né? Os Yanomamis, eles são 30 mil, praticamente 30 mil. Quer dizer, um estádio de futebol tem mais gente do que isso. Só que eles estão numa área aqui, né? São 9,6 milhões de hectares só na parte brasileira. Ou seja, o tamanho de Portugal. Só que Portugal tem 11 milhões, né? O tamanho da cidade de São Paulo, mais ou menos, de população. Enquanto que na área venezuelana, porque parece que se esqueceram, né, que os Yanomamis estão também pro lado de lá, são 8,2 milhões, quer dizer, o Brasil está com um pouquinho mais da metade só. E boa parte dessas denúncias que estão sendo feitas agora, como se fossem tudo culpa do Bolsonaro, elas já se arrastam por décadas, né? Garimpo, a própria definição de Yanomami já foi questionada várias vezes, dizendo, olha, mas vocês estão chamando aqui uma tribo com uma homogeneidade que é praticamente uma definição sociológica. Se você for perguntar ali para cada um deles, você vai ver que a coisa não funciona dessa forma. Entre esses 30 mil, tá? 30 mil de população Yanomami, você teve 84 homicídios por ano, tá? Você tem denúncias de suicídios ali, e elas aumentaram entre indígenas de diversas etnias ali durante o governo Dilma, que ela foi chamada de inimiga dos índios por essas tribos. Eu lembro que naquela época, o pessoal aí algumas pessoas devem lembrar, o pessoal colocava no Facebook, né, o nome, aí depois colocava como sobrenome, Guarani Kaiowá. Ou seja, né, fala assim, eu estou defendendo os índios aqui, colocando Guarani Kaiowá aqui no sobrenome do Facebook. Tanto que até apareceu uma norma do Facebook Brasil falando, olha, parem de fazer isso, porque nós queremos agora só seu nome e sobrenome original, com RG, pra gente verificar tudo, senão virou essa zona aí de todo mundo virar Guarani Kaiowá. As pessoas se dizem feministas, se dizem veganos, se dizem não sei mais o que, e colocam o Guarani Kaiowá. Aí eu ia lá e perguntava, falava assim, mas você sabe como que é essa tribo? Será que ela é feminista? Será que ela trata bem as mulheres? Ou será que ela é um patriarcado brutal? Quer dizer, você não sabe absolutamente nada. Você não sabia nem em que estado que estavam os Guaranis Kaiowás. É mais ou menos o que se faz com os Yanomamis agora, né? Que eles estão numa fronteira ali com a Venezuela. Tem denúncias do próprio ditador Nicolás Maduro, né, incentivando o garimpo em área Yanomami. Não é exatamente na mesma área onde está a maior parte da população, só que boa parte dos índios também estão cometendo garimpo. Quer dizer, não tem nada a ver com essa visão idílica, né, de ficar tratando os índios como se fossem golfinhos, né? Elas são homogêneos, uma massa homogênea. Só quero comentar uma última frase aqui da jornalista Joyce, que me chamou bastante atenção nessa reportagem, que resume tudo, né? Ela diz o seguinte, aspas, os povos indígenas reconhecem seu território como coletivo e não individual, até a chegada do dinheiro. Quer dizer, se você tem um problema ali que se arrasta, a gente diz por décadas, provavelmente por séculos, se duvidar há mais tempo do que quando os portugueses chegaram, né? Porque agora, a partir do modernismo do Oswald de Andrade, lá na década de 22, agora é tudo culpa dos portugueses, né? Tudo culpa dos homens brancos. Na verdade, esses problemas se arrastam por muito tempo, brigas internas assim por diante. Vai ver, de fato, se a gente está ajudando com esse monte de ONG ou se a gente está atrapalhando. Uma bela reportagem aí de Joyce Maffezoli, você encontra na Revista Oeste. Quero ouvir Augusto Nunes a esse respeito, mas antes quero acrescentar mais algumas informações aqui. Augusto, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que o governo vai retirar até o fim desta semana 80% dos garimpeiros ilegais na terra Yanomami, em Roraima. A estimativa é que cerca de 15 mil pessoas estariam atuando irregularmente no território. Primeiro, em relação à saída do território indígena, nós não daremos nenhum tipo de apoio para isto. Houve uma solicitação e nós negamos. Nós não temos como empregar aeronaves públicas
para apoiar pessoas que estavam cometendo crimes. Então, nós não faremos nenhum tipo de apoio aéreo à retirada de pessoas. É claro que nós estamos, nesse momento, permitindo que essas pessoas saiam pelos seus próprios meios. Dino comentou ainda a acusação de que o governo estaria facilitando a fuga em massa de criminosos. Ele disse que os garimpeiros estão sendo identificados e que as investigações vão continuar. Falou que o uso da força sem planejamento poderia piorar o problema instalado no estado de Roraima. Agora sim, Augusto, quero te ouvir a esse respeito. Os garimpeiros também são vítimas do farisaísmo, entre outros defeitos aí dos governantes brasileiros. O Flávio Dino, ninguém acredita, mas ele governa um estado que supostamente pertence à Amazônia, oficialmente. Amazônia Legal. O Maranhão não tem há muitas décadas, mas uma árvore ali na região mais próxima da Amazônia. No entanto, graças ao ex-presidente Sarney, ele pertence à Amazônia, tem todos os subsídios, privilégios aí concedidos ao Estado que fazem parte dessa chamada Amazônia Legal. O Flávio Dino sabe perfeitamente que não seria necessário fechar o espaço aéreo da região se você tivesse só garimpeiros. Esses garimpeiros, eles estão trabalhando ou individualmente, querendo encontrar alguma coisa ali, ou trabalhando para alguém, para alguma empresa que se dedica ao garimpo ilegal, né? Tem aviões, tem rotas permanentes entre grandes cidades e a região do garimpo. Todo mundo sabe disso e é muito anterior ao do governo Bolsonaro. Eu ouço falar disso há muito tempo e lido com essas notícias há muitos anos. Então é o seguinte, esses também são vítimas do maior dos farisaísmos, que é o que finge que você pode manter os índios como eles estavam em 1500, em alguns lugares eles ainda vivem assim. Mas ninguém muda para lá para viver com eles, nenhum integrante de ONG vai lá para viver, como disse o Flávio, essa vida idílica, né? Essa imagem idílica. E você tem de ter em mente que nenhuma jazida reconhecida por satélite vai ficar embaixo da terra vai ser explorada até o fim dos tempos. Isso é o fim do mundo, tentar acreditar nisso. Então, o que você tem de fazer? É tratar fazer com que o garimpo legal, que a exploração legal do garimpo, beneficie os índios e quem trabalhe lá. E ponto. Os índios, como fala, é a ideia defendida por todos os que entendem dessa questão, os índios têm que escolher o seu modo de vida, mas eles têm de saber que existe outro. Não tem de forçar aproximação nenhuma, eles decidem. Agora, imaginar que os caciques não estão também fazendo negócios, como os jornais noticiam há muito tempo, é coisa para ingênuo ou vigarista. O que se precisa é montar um esquema, né, que permita essa exploração com lucros conjuntos para todos, porque não é possível achar que os índios vão continuar com 1.500 e os minérios jamais sairão de onde estão. Augusto, só uma outra informação, a mineração em terras indígenas da Amazônia Legal cresceu 1.200% desde 1985. Os dados são da plataforma MAP Biomas. Quer dizer, agora o Lula tem que provar, então, que ficou durante 8 anos em que ele governou o Brasil, ficou tudo parado, né? Que não cresceu nem um pouco. E ele quer apontar o Bolsonaro como autor de um segundo genocídio. Já é exagero, é hora de começar a governar e parar com besteirol. Exatamente, ainda na esteira do que você está falando, Augusto, a gente separou algumas reportagens divulgadas em jornais impressos nos últimos 12 anos sobre os problemas enfrentados aí pelos Yanomamis. As matérias tratam aí de garimpo ilegal, da água poluída por mercúrio, desnutrição das crianças, enfim. Aí agora a gente vai mostrar aqui, ó.
Assassinato de índios aumenta 168% nos governos Lula e Dilma, matéria de 2013. Temos mais produção, mais matérias? Temos mais matérias para a gente colocar? Novas imagens mostram tribo isolada ameaçada pelo garimpo na Amazônia. Estamos tomando água poluída de mercúrio, o povo Yanomami vai sumir, 2017. Líder indígena denuncia garimpo ilegal na terra Yanomami em Roraima. Essa matéria é de 2015. Com alta do ouro, reserva Yanomami enfrenta a invasão de garimpeiros. Matéria de 2011. Aqui a gente volta, então, para a anterior que eu tinha comentado, né? Assassinato de índios aumenta 168% nos governos Lula e Dilma, matéria de 2013. Então, fizemos um recorte aí com algumas reportagens mostrando que esse é um problema antigo. A gente já conversou aqui algumas vezes no programa Oeste Sem Filtro, certo, Flávio? Eu lembro de quando eu estava nos anos 90 na escola, né, tinha uma capa famosíssima da Veja que a gente sempre usava a mesma revista, né, não tinha internet na época, para fazer os trabalhos escolares, com os Yanomamis. E a discussão lá nos anos 90 é de que esse problema ele era prolongado, quer dizer, a moda na época era fazer o contrário, falar assim, olha, mas eu não consigo resolver agora porque esse problema se arrasta por muito tempo. Agora é o contrário, né? Agora que você teve 4 anos de governo Bolsonaro, é tudo, olha, começou com o governo Bolsonaro e agora a gente não vai conseguir resolver, porque começou, né? Nunca teve problema com os Yanomamis, eles deviam estar entre essas pessoas que ficam viajando para a Suíça a cada 3 meses, né? Que o Lula fica dizendo aí, né? O aeroporto dos Yanomamis estava cheio, sempre cheio lá na época do Lula, e agora começou a ter problema com o governo Bolsonaro. Ora, a questão do índio no Brasil, nós tivemos a honra aqui de receber pessoas da Fox News, né, pessoas da Die Welt Woche, da Suíça aqui na época das eleições, e eu estou extremamente acostumado a dar entrevistas para repórteres internacionais. A primeira pergunta, sempre, inevitavelmente, não importa de onde seja o jornalista, a primeira pergunta é, e a Amazônia? E a minha resposta é sempre a seguinte, olha, me diga o que está acontecendo na Amazônia, porque a Amazônia é muito distante do brasileiro, entendeu? O brasileiro médio conhece a Amazônia por livros, eu nunca fui para a Amazônia, não tenho proximidade nenhuma. Vocês já visitaram Colômbia, já visitaram Venezuela, já visitaram não sei mais onde, vocês conhecem a Amazônia, eu não, então não adianta perguntar para um brasileiro. Agora, se você quiser saber o que a mídia brasileira fala sobre a Amazônia, um besteirol, né, um rol de besteiras e de narrativas prontas, feitas para dar poder para as ONGs e para diminuir o poderio de governantes inimigos do sistema no Brasil, isso eu consigo te dizer com toda facilidade. Agora entenda, boa parte disso é simplesmente um discurso para favorecer ONGs, para favorecer gente que tem milhões ali, inclusive de dinheiro do governo, sabe? Ou seja, o nosso dinheiro, financiando ONGs que deveriam ser... o Brasil tem esse conceito, né? ONG, organização não governamental com dinheiro do governo. Ou seja, né, uma coisa meio... deveria ser só uma OG, né, não uma ONG. E tudo isso para você deixar aquela situação exatamente do jeito que está. Eles querem isolar o índio, falar o índio não pode nem ter cobertor, veja as denúncias que tiverem em documentários recentes, né, como Cortina de Fumaça da Brasil Paralelo. O índio não pode ter nem cobertor porque ele fica no seu habitat natural. O índio gosta disso, sendo que quando você vai ver o índio está querendo ter telefone, antena parabólica, andar com roupa e coisas do tipo. Olha só, Flávio, eu visitei várias vezes a Amazônia e não me considero alguém, não me incluo entre os que conhecem a Amazônia. Precisa ser muito arrogante para dar palpite sobre a Amazônia, como faz, por exemplo, o Leonardo DiCaprio. Que eu falo, se você soltar o Leonardo DiCaprio a 100 metros da Transamazônica, que já está coberta em boa parte pelo mato, ele não acha a estrada. Ele não acha. Se você vai de Manaus, você vai no avião do Exército, de Manaus a São Gabriel da Cachoeira, que fica lá na extremidade do Rio Negro, você demora horas e não vê nada de nenhuma área aberta pelo incêndio, que segundo as ONGs já destrói a Amazônia há 40 anos, 50 ou mais. Então é o seguinte, se você acha que a Amazônia está desmatada, tente andar a pé pela floresta, vá de uma cidade a outra caminhando.
Os garimpeiros que estão fugindo estão dizendo isso. Caminharam 20 dias pela mata. Então, cadê as áreas desmatadas? Que não resiste ao mínimo de bom senso que falta às ONGs. Agora, esperteza é com eles mesmos. Eu não vi em destacamentos da fronteira um único integrante de ONG. Eu vi índios e militares que, num trabalho heróico, preservam a cultura indígena. Embora deixem com eles aí a possibilidade de aproximação da civilização que não é a deles, da cultura que não é a deles. E um balão espião rendeu muito assunto e troca de acusações entre Estados Unidos e China. O balão foi identificado pelo Departamento de Defesa norte-americano na última quinta-feira e sobrevoou várias partes do país. Segundo o Pentágono, ele estaria a uma altura bem superior à do tráfego aéreo comercial. No sábado, o balão foi abatido pelo Exército. Os militares usaram um jato de combate, que disparou um único míssil. A ação aconteceu no estado da Virgínia. Gustavo Segre, a China nega que seja um balão espião e que sim trata-se de um instrumento meteorológico. E aí? E a China vai negar, ninguém vai acreditar no que a China negou. O curioso é que quando aparece, ninguém era o dono do balão, até que Estados Unidos observa, deve ter visto, Made in China, igualzinho que os bichinhos de pelúcia da Disney. Então devem ser dos chineses. Aí os chineses aceitaram que eram deles e que não tinha nenhum objetivo de espiar nenhuma questão estratégica, porém estava numa região em que tinha aqueles dutos que têm, teoricamente, mísseis nucleares. Então é uma questão de gato e rato, é uma questão diplomática, não é uma questão fácil, é uma questão séria para ser tratada, porque é a primeira vez que isso acontece. E quando tem uma primeira vez, a pergunta que surge é: será que não vai ter outra? Será que não tem outros balões desse tipo fazendo alguma questão fora do percurso que deveria? E aí vem não somente a desculpa da China, indicando que não era como intuito espionar, sino como esse balão chegou aí, por um desperfeito mecânico, não foi de propósito. E aí vem a segunda mentira que ninguém acredita. Estados Unidos fez bem, defendeu a sua soberania aérea, no caso, porque além do mais poderia, se esse balão estivesse um pouco mais baixo, atrapalhar o comércio aéreo, companhias aéreas e colocar em risco as pessoas que nos aviões estão. Flávio, rapidinho, que nosso tempo está curto. A China disse que o balão saiu da rota, né? O balão saiu da rota, né, da China e parar nos Estados Unidos, atravessou o Pacífico inteiro, balão lento, né? Uma coisa como essa é uma coisa perfeitamente incrível. Virou um meme nos Estados Unidos isso, porque o balão foi descoberto na quinta-feira. Como nós estamos dizendo, ele foi abatido no sábado. Passou-se 2 dias com todos os americanos falando: então virou um balão espião ali no ar, né? Então foi abatido, né? Foi abatido, isso, e não foi abatido. Então você vê, né, agora tem até uma desconfiança de que ele pudesse ter explosivos. E isso ainda vai render poucas e boas. A boa represália prometida pelos chineses. Se algum avião americano entrar no espaço aéreo, eles derrubam. Então, eles estão reconhecendo que o balão não estava por aqui, porque passou por perto, né? Os brasileiros estão decepcionados aí com a não inclusão do Brasil na rota, porque ele poderia chegar por aqui em junho e ajudar na festa junina, em alguma, ou então chegar mais cedo e participar do carnaval, né? Sobrevoando a Sapucaí. Por exemplo, essa dos chineses, olha, só não é melhor que a última negativa deles, né? A mais recente, que o vírus não era chinês. Isso aí durou 1 mês antes da pandemia. Não era, eles não tinham vírus nenhum lá, até que começou a pandemia. 19h30, termina aqui mais uma edição de Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Quero deixar um beijo para minha querida Ana, que está de férias nesta semana, alguns dias. Na quarta-feira ela deve estar de volta. E começo me despedindo do nosso convidado hoje, Gustavo Segre. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, porque sempre aprendo estando com vocês. E os comentários do Augusto, não somente pelo conteúdo, sino pelo jeito, enriquecem a minha pessoa como pessoa. Muito obrigado pelo convite.
Flávio Morgenstern, muito obrigado por estar aqui conosco, a brilhantar a nossa noite aqui no Oeste Sem Filtro. Muito obrigado, todo o meu trabalho aqui no Oeste Sem Filtro, fazer notas de rodapé, né, que o Segre e que o Augusto Nunes falaram. Agradeço muito a nossa audiência, agradeço muito a Revista Oeste por ter tido essa oportunidade. Augusto Nunes, obrigada sempre pela companhia aqui. Obrigado a você, Paula. Um beijo para a Ana. Grande abraço, Flávio. Prazer estar ao teu lado aí sempre, em qualquer conversa. E também ao lado do grande Segre. Segre, boa noite, obrigado. E boa noite a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando a nossa audiência, convido a você a fazer a inscrição no nosso canal do Rumble, deixar o seu comentário, o seu like. E se você gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste. Toda semana uma nova edição é publicada no nosso site, revistaoeste.com. Lembrando que a gente não aceita publicidade estatal e é o valor da sua assinatura que financia os projetos aqui da Revista Oeste. Uma boa noite, até amanhã.